Olá, irmãos. Aqui é Mabê Moraes, pelo canal DEC, Doutrina Espírita Cristã. Hoje faremos para vocês o capítulo 26, O Valor do Serviço, do livro Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnicas sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem por meio das quais pudesse trabalhar, apressado, em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual, mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? O anjo insistia no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira ao caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida, a longo intervalo: a virtude
é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Na próxima semana, teremos o capítulo 27, o dom esquecido. Que Jesus abençoe a todos.